Paz do Senhor. Estamos cá mais uma vez para a lição número 8 da Escola Bíblica e hoje vamos falar sobre a natureza humana. Mas antes de tudo, vamos orar para pedir ajuda ao Espírito Santo, porque a palavra é Espírito e vida e sem Ele nós não podemos fazer nada, porque é Espírito Santo quem materializa e confirma tudo, confirma a palavra de Deus na nossa vida e nos ajuda também nas nossas fraquezas. Eu tenho fraquezas, e então eu sem Espírito Santo nada posso fazer. Pai, no nome de Jesus, entrego, Senhor, mais essa lição diante do Teu trono, Senhor, e eu oro para que o Teu reino de salvação, o Teu reino de santificação, o Teu reino de obediência, Senhor, chegue a cada um de nós, Senhor, quer seja a mim e quer seja a todos aqueles que eventualmente possam vir assistir a mais uma sessão desta aula, Senhor, em nome de Jesus, para honra e glória, louvor e adoração do Teu nome somente, Pai querido. Espírito Santo maravilhoso, Tu és, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua unção. Não és o convidado, és o Senhor. Estabeleça o Teu trono, a Tua autoridade e confirme, Senhor, toda a palavra que sair da minha boca, ela não volte para Ti vazia, mas antes faz o que Te apraz e prospere para tudo quanto ela vai ser enviada em nome de Jesus. Anjos de Deus, legiões de anjos, acampem-se ao redor, travem batalha no mundo do Espírito, façam acordar de escudo e proteção bem forte à minha volta e ao redor de todos, também aqueles que eventualmente possam vir assistir a mais essa lição, e proteja-nos contra todas as espirituais da maldade no lugar celestiais. Eu clamo sangue de Jesus sobre esta aula e declaro que no sangue poderoso de Jesus há poder, a vida, a liberdade e temos vitória em nome de Jesus. Amém? Então, em cada lição você quer mesmo aprender, então mostre interesse e venha com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós depois vamos chegar também à lição de fé, porque tudo isto, todos são ingredientes, requisitos para o crescimento espiritual de um cristão. Agora, estamos a trabalhar na fase do bebê, não é? Do recém-nascido. Novo convertido é o recém-nascido, e depois vamos gradualmente subindo de degrau, depois vai começar a andar por si mesmo, já consegue buscar a Deus sozinho, já sabe orar. Portanto, agora são umas fundações espirituais acerca da palavra de Deus, para que haja mais entendimento, conhecimento, e busque a Deus com sabedoria, com zelo, expectativa de aprender mais e firmar-se na palavra, na igreja e em Jesus. Amém? Então hoje vamos falar sobre a natureza humana. A Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 24, descreve-nos a criação dos seres viventes. Vamos lá ler, por um bocadinho não vamos conseguir ler todos os versículos, mas vamos fazer os possíveis, e vocês esforcem-se para completar, fazer o trabalho de casa, ou seja, consultar, ler esses versículos bíblicos e confirmar a palavra que é aqui partilhada. Portanto, em Gênesis capítulo 1, versículo 24, diz: E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Portanto, essa foi criação das obras das mãos de Deus, o poder das obras das mãos de Deus, em termos de animais. Agora vamos ver em termos do homem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e deu o homem poder e autoridade sobre toda a criatura
em termos de animais, as aves do campo, do mar, da terra. Então, o homem teve então o poder e a autoridade para governar. Tanto mais que eles puseram, o Adão pôs nome a todas as aves, todos os animais, né? E então, estamos a falar da natureza humana. Portanto, esta declaração evidencia a trindade de Deus, quando diz façamos. É na terceira pessoa do plural, façamos. Vemos aqui a pluralidade de Deus, não é? Que é a trindade de Deus, façamos. Então, façamos quem? Então, nesse caso, estava Jesus e estava também o Espírito Santo, e especialmente o Espírito Santo que confirma, que materializa, que traz à existência a vontade, o poder criativo de Deus. Então, Deus é o autor de toda a criação e o Espírito Santo testifica, cumpre e materializa toda a palavra proveniente da boca de Deus. Haja sol, haja lua, haja estrela, Espírito Santo agarra e materializa. Então, façamos a nossa imagem e semelhança. Portanto, esta passagem específica faz referência a Deus Trino e Deus Uno. Depois indica que há pluralidade em Deus, é o que já tinha dito, não é? Em Salmos capítulo 2, vamos lá no instantinho, capítulo 2, versículo 7, vamos ver aqui, capítulo 2, avancei muito, só um bocadinho. E depois eu vou dando e vocês vão tomando depois nota, que é para depois não gastar muito tempo. Capítulo 2, versículo 7, que diz: recitai o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Deus está a falar de Jesus. Está a dizer que é mais uma pessoa. Deus Uno e Jesus, a segunda pessoa. É a trindade de Deus. Portanto, Deus é o Pai. E depois é Jesus, é Deus o Filho. E depois a terceira pessoa é Deus o Espírito Santo. Então, é o Uno. É aquilo que eu já tinha explicado do início, que aos poucos vamos desenvolvendo todas as lições que já temos dado. Portanto, com relação a esta matéria, natureza humana, há necessidade de falar um pouquinho acerca de Deus. Né? Já demos uma lição muito resumida acerca de Deus, para conhecer Deus, quem é Deus. Falamos que Ele é onipotente, omnisciente, omnipresente, não é? Então, este é um complemento. E ao longo de todas as lições, vamos tendo complemento de todas as outras que já temos vindo a falar. E vamos tocar e acrescentar vamos desenvolvendo as lições, tá bem? Então, isto confirma que é o Filho, Deus o Filho, aqui em Salmos, capítulo 2, versículo 7, e também em Isaías, capítulo 48, versículo 16. Vamos lá. Isaías, capítulo 48. Muitas páginas. 48, versículo 16, que diz: olha, chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. É Jesus a confirmar o Espírito Santo de Deus. Aqui a palavra confirmar o Espírito Santo de Deus. O Senhor me enviou o seu Espírito. Não é? Eu tenho esse telemóvel cheio e eu peço perdão se interromper aqui a gravação. Se calhar vou ter que libertar mais espaços para fazer a gravação. Caso virem que se eu não conseguir apresentar esta lição, não se preocupem que eu depois gravo-a numa outra altura, mas a lição está preparada, está cá, mas é que eu tenho estado com dificuldade de recursos, não é? E Deus está a trabalhar nos bastidores
a obra é dele, ele trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam. De momento ainda é Espírito Santo e eu a fazermos a obra. Não tem sido fácil, mas a fé, o amor a Deus e as almas perdidas, ao próximo que eu tenho, então me leva a desenvolver esforços para fazer a obra de Deus mesmo em circunstâncias muito difíceis. Se vocês conhecessem a minha vida, não há condições realmente para eu fazer a obra de Deus, mas é mesmo o amor e o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo em mim estão a fazer a obra. E então eu espero que esta lição não seja interrompida, porque já me está aqui a informar que o espaço é pouco para poder continuar a gravação, mas enquanto ela não nos corta, vamos aproveitando, tá bem? Então, a revelação da Trindade de Deus, ou seja, da característica trina e una de Deus, é mais evidente e confirma-se em Mateus capítulo 3, versículo 17. Vamos lá um bocadinho. Mateus capítulo 3, versículo 17. Versículo 17, que diz... Onde é que está? Meu... E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, Jesus, foi o batismo de Jesus, não é? O batismo de Jesus. Então, ele veio de Galileia para junto de João Batista, para ser batizado, mas o João opunha-se. O João humilhou-se, porque Jesus é maior do que ele. E então ele disse: não, careço eu de ser batizado por ti, e vens tu para ser batizado por mim? E então Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, sobre Jesus. Então, eu ouvi-se uma voz, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí é uma revelação poderosa de que Deus são três em um. Deus o Pai, Deus o Espírito e Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então Jesus, ele então foi uma manifestação e comprovou, não é, de que Jesus é declarado igual a Deus. Vocês podem confirmar isso em Jó capítulo 10, versículo 30, e que também o Espírito Santo é igual ao Pai. Né? Podem confirmar isso em Atos capítulo 5, versículo 3 a 5. Nós não vamos ler todo, vocês vão lendo lá em casa. Então, como vemos, são três pessoas divinas, iguais. Portanto, essas três pessoas divinas estão unidas e constituem Deus uno. Aqui eu chamo, quando na igreja ouvi acerca da lição da Trindade de Deus, eu pus logo meu clube dos três em um. Eu chamo o clube dos três em um. Então, em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz: ide, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já viu? São três em um. E são três pessoas divinas, mas numa só pessoa, no Pai, porque o Pai é o maior de todas. Então, vamos, por se não entenderam, vamos, por exemplo, o shampoo. Normalmente, muitos shampoos, eu não sei qual foi a primeira marca que inventou o shampoo 3 em 1, mas vamos supor, é o shampoo, maciador e mais outras coisas dentro, não é? Então são três ingredientes num só frasco. Então são três em um, não é? Num só shampoo. E então eu entendo que é mais ou menos isso. Mas cada um tem a sua função. Deus tem a sua função, ele é soberano, não é? Jesus também tem a sua função e o Espírito Santo tem a sua função. Cada um no seu lugar, mais três em um.
Portanto, a nossa imagem reflete a semelhança de Deus. E não importa se somos feios, se somos bonitos, se somos brancos, se somos negros, se somos mestiços, se somos mulatos, se somos vermelhos, se somos amarelos, azuis, não importa. A raça humana mostra o poder de criatividade de Deus, né? Porque Deus plasmou no ser humano a imagem dele mesmo. Ele criou o ser humano, o homem, o Adão, a sua própria imagem. Então é espelho, nós somos espelho da sua imagem. Não importa se somos bonitos, jeitosos, magros, gordos, feios, não importa. Todos nós temos a marca de Deus, todos, não é? Então lá em Gênesis 18, capítulo 1, versículo 1 a 2, também podem comprovar isso, não é? E na forma que o seu filho Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e esta imagem e semelhança nós vimos a confirmar quando Jesus Cristo nasceu, não é? Veio à Terra e nasceu. Então a imagem e semelhança veio comprovar-se com a vinda de Jesus. Podem comprovar isso em Lucas capítulo 1, versículo 35, e em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Da tal forma que Jesus tomaria, não é? Esta é a imagem e a semelhança de Deus, é a forma de Deus. E todos nós somos a sua imagem e semelhança. Portanto, Adão e Eva não foram nenhum produto de nenhuma evolução. Quem estudou um bocadinho a ciência e por aí fora, não é? Normalmente dizem os cientistas e todos aqueles que são curiosos, que querem descobrir a origem da natureza humana, não é? Do homem, dizem que o homem é descendente do macaco, vem da origem do macaco, que foi evoluindo até ficar assim. Ora, isso é uma pura mentira, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos o produto das obras da mão do Senhor, feito com criatividade e em diversidade, não é? Por isso é que somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Não somos diferentes, cada um tem a sua cor, cada um tem o seu caráter, cada um tem o seu cabelo, quer dizer, Deus fez tudo diferente. Se formos ver os peixes do mar, não são todos iguais e não são todos da mesma cor, não são todos brancos, nem são todos pretos. Há diversidades e variedades de peixes, de formas. Uns são mais gordos, são mais magros, outros são violentos, outros são mais mansos. Quer dizer, tudo Deus fez de uma forma criativa, variada, versátil e bonita, para louvor e adoração da sua glória. E então eles são um produto especial de Deus para amar e obedecer. O homem é especial porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança para amar a Deus, para obedecer a Deus e terem também a capacidade de se amarem uns aos outros, não é? Porque Deus diz: ide, frutificai, multiplicai e povoai a terra. Então o objetivo é para que também nós amássemos uns aos outros. É o primeiro mandamento e o segundo mandamento acabam sempre por vir cruzar. O amor ao Pai, Deus fez Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para ter comunhão com Deus, para amar a Deus e para obedecer os mandamentos, os princípios de Deus, os estatutos de Deus. E Deus fez o homem, quando ele disse: ide, procriai-vos, multiplicai-vos, povoai a terra, é para que também andássemos em amor uns com os outros, devido à natureza do amor, natureza de Deus, natureza do amor que há em nós. Então, existem três. Notem para esta passagem específica, notem Eclesiastes capítulo 12, versículo 10 a 14. Podemos ir lá um bocadinho. Eu gosto muito de Eclesiastes. Eu gosto de todos realmente, mas esta passagem específica de Eclesiastes muito toca o meu coração e muito me ajuda, especialmente no versículo 1, não é?
Aqui diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles como contentamento. Ou seja, nós quando somos jovens, nós estamos cheios de vigor e achamos que sabemos tudo, podemos tudo, não queremos saber de Deus, porque não dependemos de Deus a todo tempo, nós dependemos de Deus. E quando nós fizemos tudo, tivemos a oportunidade de fazer tudo, não fizemos. E quando já somos velhos, estamos cansados, cheios de reumatismo, já não com enfermidades, não conseguimos alcançar os alvos que eventualmente propusemos alcançar, já não há mais como, então arrependemos. Então é por isso que há aqui essa exortação do rei Salomão, não é? Lembra-te do teu Criador. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que venhas a dizer, não tenhas nele com contentamento. Ou seja, aquela, se eu soubesse, eu teria obedecido à lei de Deus. Se eu soubesse, eu teria ido à igreja quando me convidaram. Se eu soubesse, eu teria feito a escola bíblica quando esteve online grátis. Aqui a pastora Ana larga tudo, larga o embaraço, larga a filha que precisa dela, ela faz isso para poder estar aqui para me ensinar. Se eu soubesse, não espera que chegue esse dia, porque lá no versículo 7 diz, lá no versículo 7, lá no versículo 13 diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Né? Tá, e vem aí a confirmar que o dever de todo o homem é amar a Deus, temê-lo e guardar os seus mandamentos. Para isso nós fomos criados. Então, espera aí, onde é que eu... Sim. Então, Eclesiastes. Então, existem 3 aspectos da natureza, da imagem de Deus na raça humana. 3. Que é muito importante que tomemos nota. Primeiro, Adão e Eva tinham semelhança moral com Deus por serem justos e santos. Depois você confirma lá em Efésios capítulo 4, versículo 24, que é para nós não gastarmos mais tempo. Depois no final, se tivermos tempo, podemos ir ler estes versículos, não é? E no segundo, tinham um coração capaz de amar, não é? E também determinados a fazer o que era bom. Está a imagem e semelhança de Deus. Então eles tinham essa natureza de Deus dentro deles, tinham natureza de Deus, tinham o Espírito de Deus. E no terceiro, tinham semelhança com Deus na inteligência, pois foram criados com espírito, emoções e capacidade de escolha. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19 a 20, em Gênesis capítulo 3, versículo 6 e 7. Então, o ser humano, Deus fez dotado de capacidade, de conhecimento, de inteligência. Nós temos, sim, somos todos inteligentes, porque Deus assim nos fez. Mas a nossa inteligência só desenvolve, só é capacitada quando nós trabalhamos nela, quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós cumprimos o mandamento, quando cumprimos o primeiro mandamento e o segundo mandamento, aí estamos a ser inteligentes. Porque a inteligência não é o saber tudo, a inteligência é no pouco sermos fiéis, sermos obedientes a Deus, amarmos ao próximo, por mais que nos custa, não é? E fazer a vontade de Deus. Então, quando fazemos no pouquinho, se fizermos isso, Deus então nos coloca sobre muito. Então, e quando Adão e Eva pecaram, não é? Eles tinham essa natureza, não é? Adão e Eva tinham imagens, tinham semelhança moral com Deus, porque eram justos e santos, não tinham pecado nenhum, estavam imaculados, estavam sempre diante de Deus, na presença de Deus. Deus vinha ter comunhão com eles, para isso Deus os fez, né? E em segundo, eles tinham a semelhança com Deus na inteligência, pois foram criados com espírito, com emoções e capacidade de escolher o bem e o mal. Então andavam no bem, faziam o bem, eram justos, faziam o bem. Então, e quando Adão e Eva eles pecaram,
Então, a imagem de Deus neles foi seriamente danificada, mas não totalmente destruída. Então, quando eles caíram na condenação do diabo, da serpente que se encarnou, do diabo que se encarnou na serpente para então roubar o amor de Deus que estava nele, então eles caíram na condenação. Essa imagem da semelhança de Deus foi bastante afetada, né? E então, nisto, a semelhança moral de Deus neles e no homem também ficou arruinada, né? A moral, ou seja, deixaram de ser justos, perderam toda a santidade e a integridade diante de Deus, perderam, porque saiu a natureza de santidade, né, e de justiça, e entrou a natureza do pecado, da maldição, né, no momento em que eles pecaram. Então, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, vocês depois vão confirmar. Isso porque eles deixaram automaticamente de ser perfeitos e santos e passaram a ser propensos a pecado. E a tendência para pecar, e transmitiram isso aos seus filhos. Já vimos na lição anterior como é que o amor do próximo foi roubado no homem através do Caim, que matou o Abel, o seu irmão, né? Quando a Eva pecou e induziu o Adão a pecar, então o amor de Deus neles foi roubado. A prova é que eles foram destituídos, não é, da glória de Deus, porque eles adotaram natureza pecaminosa, então não podiam ficar perto de Deus, porque Deus é santo. Deus é santo e Deus e o pecado não se misturam, não há lugar para santidade e trevas. Então Deus colocou um véu que separava deles, porque devido à natureza pecaminosa que eles adotaram, com a maldição, com a condenação que entrou no homem. E quando eles tiveram o Caim e o Abel, então esta natureza pecaminosa passou, foi genética, não é? Passou para o Caim e o Abel, e a evidência deste pecado foi a que manifestou-se no Caim, quando ele, por ciúmes e inveja, matou o irmão. E então entrou o pecado danificou drasticamente a natureza humana, não é? A natureza da santidade humana. E então, como o pecado destruiu consideravelmente a imagem e a semelhança de Deus, o crente redimido desta maldição, ou seja, deste pecado, deve ser renovado, segundo a semelhança moral de Deus. Vamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4. Então, como essa natureza do pecado estava em nós, nós, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, então esta natureza tem que ser renovada. Então vamos ver aqui com prova Efésios 4, versículo 22. Versículo 22, que diz: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, né? Quando Jesus Cristo ainda não tinha vindo para nos resgatar da maldição da lei, então andávamos todos desgarados com a natureza do pecado, que é o velho homem, é a velha natureza. Então, que diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Somos uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. O velho já passou, eis que tudo se fez novo em nós. Saiu a natureza da maldição, a natureza da carne, a natureza do pecado, e entrou a natureza da vida, do espírito de vida, entrou em nós. Então, o que temos que fazer é despojar do velho homem,
não é? Que se corrompe pela concupiscência do engano. E vos renoveis no espírito no vosso sentido. É aquilo que estava a dizer. E vos revistais do novo homem, novo homem que nasceu em Cristo Jesus, nova criatura, que já não é criatura, mas passamos a ser feitos filhos de Deus, porque todos aqueles que invocam o nome do Senhor, confessam Jesus Cristo como Senhor, o Salvador da sua vida, recebem-no. Então, a partir daquele momento, deixa de ser criatura de Deus e passa a ser feito filhos de Deus por adoção, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, e vos revistais. Então, temos que revestir do novo homem, né? Do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Na verdadeira justiça e santidade. Eu peço desculpa, não tinha aqui, só um bocadinho. Ali, só um bocadinho, não se afastem. Vamos aqui, fala ao pai. Toma. Vamos falar ao pai. Não dá. Peço desculpa, a menina estava à espera dessa chamada há tanto tempo. E é o pai que está a ligar para falar com ela. Ela estava numa ansiedade e tem sido muito boa. É mesmo Deus que tem estado a guardar esta menina. Ela tem se portado muito bem durante o tempo que eu deixo-a um bocadinho sozinha. Ela fica aí a estudar enquanto eu faço isso. E então foi bom essa chamada ter ver. Peço desculpas, imensa desculpa. Normalmente eu desligo e esqueci-me que tinha aqui aquele pequenininho que é o telefone que o pai liga e fala com ela. Então eu peço desculpa, perdão, seu Santo Espírito. O Deus, Senhor, tu sabes que esta não é a minha prática e aliás é algo que eu, Senhor, condeno. Quando estamos na tua presença, estamos a trabalhar para ti. Tudo tem que ficar mesmo isento, Senhor, perdão, em nome de Jesus. E então, onde é que eu ia? Portanto, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, tudo aquilo que fazíamos antes, temos que deixar de fazer, temos que despojar-nos dele, temos que negar a velha natureza e adotar a natureza de Deus, que é verdade, né? Porque o espírito de mentira estava em nós, mas adotamos agora o Espírito de Deus que clama Abba Pai, Pai do amor. Então temos que andar e conduzir a nossa vida dentro desse Espírito. Não quer dizer que é fácil. Eu levei muito tempo para poder aprender a andar no Espírito. Claro que todos nós somos predestinados para o cargo que nós estamos, né? Mas no meio há percalços, há muita tribulação, há muita perseguição, passamos por dificuldades e cometemos coisas que abominam o nome do Senhor, que entristecem o nome do Senhor. Por isso é que a palavra de Deus diz que não há um justo nenhum sequer. Todos pecamos, literalmente, ninguém está livre. E só como a nossa natureza só é regenerada no momento em que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor Salvador, mas ficarmos firmes, porque não é, agora eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou uma nova criatura. É sim, Senhora, mas tem que fazer a caminhada, trabalhar na santificação progressiva, porque senão não vai ver o reino dos céus a mesmo, porque santificação é um trabalho que exige muita determinação, exige fé e exige que sermos consistentes e perseverantes. E depois temos que considerar que há um inimigo que não quer que nós vejamos a Deus, ele quer nos levar com ele. Então, mais ainda luta dá. Então, por isso é que nós temos que ser longânimos uns para com os outros. E nós estamos a viver a era em que Deus está a limpar as suas igrejas. Não é? Deus está mesmo a limpar as suas igrejas. Eu fui uma das que o Senhor usou, não é? Colocou-me neste cargo para profetizar para as igrejas, para os governantes. Não é uma missão fácil, tanto mais que eu recusei-me a fazer.
Eu entrei na barriga da baleia como o Jonas. Claro que o Jonas tinha um motivo, ele não queria fazer, mas o temor a Deus e por ser um cargo muito pesado e eu recusar-me porque não tenho capacidade para fazer. Não sou uma pessoa muito bem falante, não, e depois os embaraços que eu tenho com os meninos, é tanta coisa que eu disse, não, nisto não é para mim, o Senhor arranja outra pessoa. Mas o Senhor, quando quer, Ele quer e Ele cria situações para que o plano dele se cumpra. Então, Ele criou situações para que eu hoje estivesse neste local, neste posto. É um posto que eu temo muito. Eu temo muito, porque isto... Profetizar para as igrejas, profetizar para os governantes, é falar aquilo que Deus me mostra e que as pessoas não estão à espera que aquilo que está encoberto venha à superfície. E se Deus não me revelar, eu não sei nada da vida de ninguém. E isso até põe em causa a minha relação com pessoas também que eu amo e que eu gosto, mas eu não posso fazer distinção, porque Deus quer salvar a todos. E todos aqueles e há muitos que estão a dar frutos, estão a crescer, mas Deus quer que limpem-se ainda mais, porque Deus diz, aquele que for lá em Apocalipse, aquele que é justo, seja mais justo ainda, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, e aquele que está sujo, suje-se mais ainda, mas aqueles que se estão a esforçar, Deus quer que se esforcem ainda mais, não se conformem para não terem por garantido a sua salvação, porque Jesus está mesmo às portas. Ainda ontem, Jesus me disse, breve, muito breve, nós iremos ver o Rei, mas ontem mais uma vez, não é? Então é tempo de todos nós começarmos a limpar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, a largar o pecado, a largar o velho homem, a velha natureza. Temos mesmo que nos desligar, porque senão nós não vamos subir com Jesus. Jesus sabe que todos nós, Ele sabe a capacidade que cada um de nós temos, Ele sabe a fraqueza de cada um de nós, e se nós estivermos em posição de fazer melhor e não fizermos, Ele vai cobrar, nós não vamos subir, porque Ele vai dizer, não, você teve capacidade de ir fazer melhor, e quando você não sabia que estava em pecado, eu enviei esse servo, eu enviei a minha serva Ana para profetizar para ti, e você não acatou, você não aceitou a correção, porque você está cego, ou você pura e simplesmente tem o seu coração propenso a odiar e vai retaliar-se contra ela. Então, nós temos que aceitar a correção. Eu do púlpito, muitos pastores falaram ao meu coração e eu fui me corrigindo, porque eu tive o amor, tive um encontro real com Jesus de imediato, e então senti o amor e mantive nesse primeiro amor com Jesus. Então, se eu quero agradar a meu mestre, Adonai, então a única forma que eu tenho de agradá-lo é me santificar. Então, por isso é que é muito difícil, é muito difícil ver quando a casa de Deus é vandalizada, porque o zelo da casa do Senhor me consome. É o amor que eu tenho por Jesus e saber que todos nós, Deus nos deu capacidade, sabedoria, inteligência de poder de escolha, de sabermos o que é certo, o que é errado. E por isso é que não se batiza os bebês quando eles são pequenos, porque eles não têm a capacidade de escolher se querem batizar ou não, o que é batismo, não é? Depois vamos falar isso, se calhar na próxima semana já vamos falar acerca de batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Então é muito importante, eu exorto vivamente você a se esforçar e ter bom ânimo e agarrar-se à palavra de Deus para deixar que a palavra te lave. E quando se diz a palavra lava, quer dizer, porque ela vai nos corrigir, a correção vai magoar, não é? Vai magoar porque a velha natureza vai querer agarrar-se a nós e não vai querer largar, mas você tem o poder para decidir se você quer ficar preso à velha natureza ou se quer seguir em frente com a nova natureza e ficar dentro do jugo de Deus,
cumprindo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, até por uma coroa trocar, porque breve, muito breve, Jesus se vai manifestar e vai levar a sua igreja. Jesus não vai levar um corpo, uma mente, um corpo, uma alma cheia de pecados lá para cima. Para isso ele veio e tirou o pecado do mundo. Por isso é que ele veio, para tirar o pecado do mundo. E todos nós temos que ir lavando, nos santificando até o dia que ele vier. Amém? Então, e também em Colossenses, capítulo 3, versículo 10, vamos lá no instantinho. Colossenses, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aí? E vestir-vos de novo. Então nós temos que vestir de novo para o conhecimento de quê? Da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos vai fazer renovar a nossa mente e crescermos no conhecimento e na graça de Deus, e é a palavra que nos vai santificando, porque conforme vamos aprendendo, nós vamos, a palavra nos vai levar a discernir se nós estamos a cometer o pecado, estamos a pecar contra Deus, ou se contra o nosso irmão, se nós temos mágoa no coração, se nós temos ódio, se nós temos rancor, se nós temos vontade de retaliar, vingar-nos das coisas más que nos fizeram no passado. Então a palavra de Deus é espírito e vida, ela vai nos entrar como espada de dois gumes e penetrar-nos e dilacerar tudo quanto é natureza pecaminosa, e só vai, e aquele que aceita, então esse vai se santificar, porque a palavra de Deus, quando ela bate, ela magoa. Quando nós estamos em pecado, os demônios vão saltar, porque o pecado de inveja são demônios, o pecado de murmuração são demônios, do apontar do dedo são demônios, do jugo são demônios, de mentir, tudo quanto é pecado é obra da carne, tudo quanto é obra da carne é obra satânica, é obra do diabo, é a natureza do diabo. Então, por isso é que nós temos que revestir-nos do novo homem, que é a natureza de Deus, e para sermos mais parecidos com Jesus. Quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós praticarmos, nós aceitarmos que a palavra nos lave, nos cure, nos purifique, nos liberte de maus pensamentos, de maus sentimentos, de más atitudes, mais vamos ser parecidos com Jesus. Amém? Então, em Romanos 12, também, vamos lá no instantinho, Romanos 12, no versículo 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovando a nossa mente com quê? Com a palavra. Se falávamos, se éramos arrogantes, não, vamos deixar que a palavra nos lave. Não vamos mais ser arrogantes ou altivos. Se éramos soberbos, se éramos rebeldes, não, isso é natureza do Satanás. Não vamos mais adotar isto. Vamos largar. Vai custar sim, porque o nosso eu vai falar. Mas o Romanos 12 está aqui, está a confirmar para nós renovarmos a nossa mente. Então, a renovar a nossa mente, vamos eliminar o nosso eu, vamos eliminar o nosso acho, vamos eliminar o nosso pensar. Uma palavra de Deus, se está a dizer isso, nós não vamos argumentar contra a palavra de Deus, mas se nós argumentarmos, nós quer dizer que somos rebeldes, somos soberbos, porque vamos estar aqui com desculpa, para desculpar o nosso pecado, não é? Porque muitos de nós fazemos isso, nós não aceitamos que temos esse pecado e não, porque isto, não, eu não sou assim. Não, mas às vezes somos sim. Eu, quando no princípio da minha caminhada, eu gostava e gosto muito da palavra do amor, porque a palavra do amor de Deus vai limpar. E às vezes batia forte,
não é? Batia forte. Eu ficava comprometida, ficava envergonhada diante de Deus, mesmo na igreja, e eu chorava muito. E eu falava com Deus, disse: ai, Senhor, eu sou isto. Ai, Senhor, será que eu sou mesmo isso? Ai, Senhor, se eu sou isso, não, Senhor. Tira-me, ajuda-me a limpar o meu coração. Não, eu não posso ter mágoa no meu coração. Eu não posso ter ódio. Ai, não. Se na altura eu sofria muito com a situação na casa, com o marido e por aí fora. E o meu comportamento, apesar de eu estar a ser injustiçada, mas não o erro da outra pessoa não justifica o meu erro, não é? Pelo fato da outra pessoa com quem eu vivo está em pecado e está a ser injusto para comigo e a sujeitar-me a injúrias, não quer dizer que eu tenho que responder na mesma moeda. Então ali a palavra de Deus vinha meu socorro. Não vos vinguei a vós mesmos. Então quando vinha, batia, ai, porque eu às vezes desejava que coisas mais aconteciam a ele, não é? De tanto que me magoava, então a gente fica com tanta raiva e desejamos que coisas mais acontecem. E eu chorava muito, ai Senhor, eu pequei, ai Senhor, como é que eu posso desejar tal coisa? Ai, isto é pagar o mal com mal. E eu chorava na igreja, eu chorava. Bem, vocês não imaginam, eu ficava lavada em lágrimas porque eu estava a pecar contra Deus. E por acaso não foi muito difícil para mim, porque eu não tenho tendência a odiar, mas a natureza do pecado como estava em mim toda, e eu sou uma pessoa que sempre gostei de justiça, defendo, passo dificuldades, passo perigo para defender as outras pessoas, e então eu desejava que coisas mais também aconteciam a essas pessoas, que é para elas saberem, que é para comerem do mesmo veneno. Mas quando eu ouvi a palavra de Deus dizer: não vos vinguei a vós mesmos, minha justiça eu vos vingarei, ai, o que eu chorava. Então lá está, a palavra de Deus me lavou e me corrigiu, eu aceitei a correção. Então você aceita a correção, por mais que te doa. Se tiver que chorar, chore muito. Chorar não mata ninguém, mas faz de novo, lava a alma. Sempre que eu choro, eu sinto-me melhor e lava-me a alma, diminui o estresse e eu fico mais renovada, com mais energia, não é? Porque tira aquela dor, aquele nó do peito de tristeza, de mágoa, de injustiça. Chorar faz bem, especialmente quando estamos a chorar por um arrependimento genuíno. Tanto a palavra de Deus, quando nós aceitamos a correção, ela nos leva a arrependimento da velha natureza, do velho homem, natureza pecaminosa, da maldição. E então, como aceitamos a correção de Deus, vai nos revestir do novo homem que se renova para o conhecimento da vontade de Deus. E assim entramos na vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E então, e só assim voltarmos a ser santos e justos. Só assim voltarmos a ser santos e justos, como era Adão e Eva antes do pecado. Nós começamos a despir do velho homem e vestirmos do novo que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, estava a falar de santificação. Santificação progressiva. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos, sem santificação ninguém verá a Deus. Olha, de certeza que muita gente, ao ouvir-me dizer isso, deve me chamar de hipócrita. Porque a profecia tem sido tão pesada, e mesmo para aqueles a quem eu tenho uma consideração muito grande, não é? E eles devem dizer: quem é você para dizer seguir a paz com todos, pois sem essa educação ninguém verá a Deus? Olha, eu te garanto que é mesmo a profecia, é mesmo de Deus, porque coisas que eu nem me lembrava e nem estou nem aí. A minha vida é tão embrulhada, porque eu iria prejudicar ou falar mal ou estar preocupado com a vida do outro. Não, eu já não tenho essa velha natureza, eu tenho uma nova natureza, eu sou renovada, louvado seja Deus. Muito chorei e todos os anos o meu alvo é santificar-me mais, porque a palavra de Deus diz: aquele que é justo, que seja ainda justo, mas aquele que estiver limpo, que limpe-se mais ainda. Então, se Deus se agrada de mim e colocou-me neste lugar, é porque Ele sabe que eu mereço, e não que me interessa, e ainda mais
quer dizer, eu se estiver a fazer isso deliberadamente vamos supor, obra, porque há muitos falsos profetas, não é? Vamos supor, se eu fosse uma falsa profeta, eu estou a comprar briga com as igrejas, com os grandes líderes das igrejas, eu estou a comprar briga com grandes líderes do governo dos quatro cantos da nação. Ora, faça-me um favor, Ana Leitão, você é uma mulher uma mulher, se Deus não for contigo, estás acabada. E vou eu deliberadamente estar ali a profetizar, a dizer isto, a dizer aquilo. Não, meu amado, eu estou a dizer isso porque o Senhor mostrou-me a visão da igreja que está revoltada comigo. Se me pudessem matar, me matavam. Não fique assim e nem retalhe, porque retaliação é do diabo. Desde o princípio e até agora ele tenta retaliar, vingar-se de Deus, atingindo a nós. Então nós somos uma nova criatura, nós temos que atentar pela palavra de Deus, temos que perdoar. Vocês vão ter que me perdoar, porque não é a minha obra, a obra de Deus. Eu estou comissionada a fazê-la tal como Ele me manda fazer, e então se eu estiver a fazer mal, é Ele quem me vai corrigir, e se você tentar me corrigir, você vai estar a meter como ungido de Deus, e não sou eu, é o ministério de Deus que está investido em mim, então é com Ele. E assim é você. Se você tem uma chamada de Deus, se você estiver a fazer dentro das tuas posses, mas você está a ser fiel a Deus, a fazer a tua chamada, e se alguém vier contra você, não está a vir contra você, está a vir contra Deus, porque é o ministério de Deus, é a autoridade de Deus investida em você. E Deus chama muitos novos convertidos, porque Deus sonda os corações, esquadrinha as linhas, e os olhos dele estão à procura dos justos. E se você é um dos justos, e você gosta do bem, você gosta de justiça, você ama a justiça, então atenta para santificar, limpar o pecado nas vestes de Jesus, para que Deus te unja e use de ti ainda neste tempo, porque Deus precisa de todos, Deus precisa de nós. Eu fui ungida, eu era uma bebê que eu mal sabia gatinhar. O Senhor me chamou, eu ficava atrapalhadinha, eu era guiada pelo Espírito, mas para ser sincera, eu preferia estar assim. Hoje eu estou consciente do meu ministério, e quando o Senhor me comissiona, tenho sim um bocadinho de dificuldade, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Quando nós somos bebês, fazemos só, nós somos guiados fazendo assim. Quando nós somos já adultos, sabemos que é o Espírito Santo a falar conosco, sabemos que é o Espírito Santo a nos guiar, e sabemos que é o Espírito Santo que quer para fazermos, e se nós não fizermos, nós vamos estar a negar a Jesus e sofremos as consequências disso. Entramos na barriga da baleia, como o Jonas foi. Então ninguém quer entrar na barriga de baleia. Eu não quero, porque eu quero ir lá para cima, tá bem? Então a natureza humana é também trina e una, e é uma natureza bastante complicada. Então nós não vamos entrar para essas complicações, porque vocês são novos convertidos. Vamos ficar mesmo no básico, não é? Então é composta por 3 elementos: a alma, o corpo, é composto por espírito, não é? A alma e o corpo. E em 1 de Tessalonicenses, eu tenho sempre dificuldade de pronunciar essa palavra, Tessalonicenses. Colossenses e Filipenses é mais fácil. Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Deixa-me ver aqui a hora, se não estou a passar da hora. Olha, já está quase. Deixa-me ir só ali em Tessalonicenses, só por um bocadinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Em todo o nosso espírito, alma e o corpo. Então a nossa natureza humana são compostas por esses 3 elementos: espírito, alma
ai, perdão, middle finger, não, portanto esses três elementos, o espírito, a alma e o corpo, tá bem? Então, em Hebreus também capítulo 4, depois vocês podem lá ver, porque a hora já vai adiantada, 12. Então, Deus formou o homem do pó, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, formou o homem do pó, com a terra, não é? E depois do homem estar formado, vamos supor, uma estátua do homem, mas só que a imagem e semelhança de Deus, estava um corpo, uma imagem inerte, não tinha vida. Então, para ter vida, o que é que Deus fez? Soprou do seu espírito nas narinas do homem. E então o Adão passou a ser uma alma vivente. O espírito de Deus, que é vida, não é? É uma alma, e a alma, esses dois habitam no corpo e fazem três elementos. E na alma, na alma é onde está todos os sentimentos, está a consciência, não é? É onde vai reservar a mágoa, o ódio, o rancor, a nossa vontade, o nosso eu, o nosso pensar, o nosso achar, o nosso agir, as nossas atitudes, nosso caráter, está tudo na alma, né? Então, depois do corpo morto, o corpo, depois as pessoas quando morrem, o corpo volta para a terra, volta a ser pó, vai apodrecer, não é? Mas o espírito para onde é que vai? O espírito volta para Deus que o deu, porque é o espírito de Deus. Todas as pessoas que morrerem, literalmente, o espírito volta para Deus, é dele. O corpo para onde que vai? Vai para a terra, vai para o pó, acabou-se. Mas a tua alma para onde é que vai? Ou vai para o inferno, ou vai para Deus. Depende de ti, de mim. Depende, eu fiz a minha escolha, eu como quero ir para Deus, então eu santifiquei a minha alma. Então, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que é mau, que está alojado na tua alma, começa a retirar. É o momento de trabalhar. Se você é uma pessoa que ira por tudo e por nada, e comete pecado e comete injustiça, mesmo tendo razão, então começa a remover a ira, a gritaria. Eu era uma pessoa que houve uma altura, houve uma altura em que coisas por trás estavam a acontecer, mas eu não sabia. E então eu berrava muito com os meus filhos, isto ainda em Londres. E então Deus me disse, ouvi mesmo claramente, que toda gritaria seja tirada do meio de ti, né? Então, eu estava a pecar contra Deus, porque eu não estava a ter paciência para aguentá-los. Afinal, a menina já estava doente, só que eu não sabia, e ela estava a ter comportamentos muito mal, batia muito no irmão e fazia coisas que era fora do normal. E então eu gritava com ela para ela e ela não ouvia, parecia que não ouvia. E até começamos a pensar que ela ficou surda e começamos a fazer teste, enviá-la para um cantinho para saber se ela estava com problemas de audição, mas não. Portanto, ela já estava a ter problemas mentais, porque deram pancada na cabeça e ela estava com o cérebro inflamado. E então estava a ter atitudes fora do normal, mas nós como não sabíamos, e ela parecia que estávamos a falar para a parede, ela fazia uma coisa má e não ouvia e gritava com ela, e Deus me disse logo que toda gritaria seja tirada no meio de ti. Eu disse, ai meu Deus do céu, eu estou a pecar contra o Senhor. Não pode ser o diabo a me dizer isso, porque o diabo quer que eu grite mais e até que peque, não é? Isso com esse Espírito Santo de Deus me falou. Então eu tive logo que acalmar, e quando nós estamos calmos, quando ouvimos a voz de Deus, aceitamos a correção, viu? Aceitamos a correção, Deus fala-nos mais, Deus confia-nos mais segredos e consegue nos guiar, né? Porque nós estamos com o nosso ouvido atentos à voz de Deus. Quando Ele nos fala, nós ouvimos e então corrigimos-nos. E Ele então nos ensina
dentro da vontade dele. Nós mantemos dentro da vontade dele. Por isso é muito importante nós sermos uma pessoa quieta, calma. Eu, de uma forma geral, gosto muito de ficar quietinha, gosto muito de ficar sozinha. Gosto muito e tenho muitas saudades de ficar sozinha. Porque quando eu estou sozinha, eu estou calma. E quando eu estou calma, eu ouço mais. E eu estudo mais. E eu busco mais. Não é? Mas quando temos aquela necessidade de estar no meio com amigos, então não temos tempo para Deus. E nós, se não temos tempo para Deus, não temos tempo de ouvir as instruções de Deus e não vamos nos santificar para Deus. E quando Jesus começar, o arrebatamento começar, você só vai ver, ai, então onde é que foi esta minha amiga? Ai, onde é que foi esta? Ai, onde é que foi este? Ai, eu fiquei. Ai, o que é que está a acontecer? Então não espere para isso acontecer. Amém? Depois do corpo, tanto volta à terra, o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12 também está ali. O espírito volta a Deus que o deu. E a nossa alma vai depender de nós para onde é que nós queremos que ela vá. Se volta para Deus, porque é a vontade de Deus que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Deus tem prazer em toda a alma que se salva. Por isso ele enviou seu Filho Jesus por amor a nós, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu oro para que você entenda esta lição, que é muito importante, porque tem a ver com a tua natureza, nossa natureza, e vai te dar a oportunidade de discernir e pensar nesses 3 elementos que compõem a tua natureza, e vai te dar a oportunidade de decidir para onde é que você quer que a tua alma vá, se vai para Deus ou se vai para o inferno, perecer eternamente com Satanás na lama do fogo do enxofre. Eu tenho certeza que você não quer parar na lama do fogo e enxofre. Eu tenho certeza que não. Então, olha, que Deus te abençoe grandemente. Esforça-se e tenha bom ânimo. Josué 1:8 é a palavra que Deus me deu quando sempre que eu estava a desfalecer na caminhada, aparecia tribulações, injustiças, perseguições. Eu tive sempre vontade de desistir. Então, o Senhor vinha e ministrava-me com o hino: esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus está contigo. Ele é contigo por onde quer que andar. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo por onde quer que tu andar. Nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus não poupou seu Filho unigênito, antes mesmo deu para morrer por nós na cruz do Calvário, então não nos ajudará Ele nas fraquezas,
né, dificuldade que nós temos em largar o pecado, Ele vem pelo seu Espírito, Ele vem. Eu oro, Pai querido, para que pelo teu Espírito, Senhor, tu fortaleças a cada irmão meu deste lado, cada novo convertido, Senhor, fortaleça em ti e na força do teu poder. Revista ao Senhor de toda a armadura para que ele fique firme contra as testemunhas do diabo, Senhor. Não permite que o inimigo tenha poder sobre ele, que o pecado tenha poder sobre todos estes novos convertidos, porque a teu nome todo joelho se dobra. Eu ordeno a todo principado, toda potestade, todas as obras espirituais da maldade no lugar celestiais. Eu ordeno todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo o nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro, que dobre vosso joelho na vida de todos os novos convertidos que têm acompanhado estas lições da escola bíblica. No nome de Jesus, eu declaro, Satanás, tu já foste vencido na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele te derrotou, ele nos deu a chave da vida, ele nos deu vitória, ele nos colocou assentado à sua direita, com o Pai querido, acima de todo o principado. Por isso nós não podemos ser conquistados nem derrotados, porque já temos a natureza de Deus, já temos o Filho de Deus conosco, temos o Espírito Santo de Deus conosco, temos a palavra de Deus, temos o sangue de Jesus, o sangue de aliança. Eu mergulho todos estes novos convertidos e a mim mesma no sangue poderoso de Jesus e declaro vitória temos em Cristo Jesus. Amém? Vitória temos em Cristo, meu mestre querido, comprou-me, salvou-me, com seu sangue me redimiu a mim e a ti, em compaixão amou-nos, da perdição salvou-nos, vitória assegurou-nos, Jesus meu Salvador. E seja mais que vencedor sobre o pecado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.